Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos no nosso curso Conhecendo a Palavra. Hoje nós continuamos na aula de Pentateuco e vamos estar discorrendo a respeito do livro do Êxodo. Mas para você que chegou agora ao canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like ou o seu dislike, faça seu comentário e ajude-nos aqui do canal. Hoje, como falamos anteriormente, o livro de Êxodo é o livro que estamos estudando. E nós vamos, para efeito didático, dividi-lo em duas partes. A primeira, em que nós vamos abordar o nome, a estrutura, Moisés, as pragas, a Páscoa e a saída do Egito. E na segunda parte, nós vamos estar abordando Israel no deserto. E lá nós vamos estar abordando o tabernáculo, as tábuas da lei, enfim. O nome Êxodo, ele tem a sua origem na versão grega da Septuaginta, da Bíblia hebraica. E o título vai estar relacionado com as primeiras palavras do livro. São estes os nomes. E o livro ele é marcado por dois momentos. Primeiro, Deus livrando seu povo da escravidão no Egito. Isso tem como ênfase a figura de Moisés como o libertador. E a segunda parte, que é a peregrinação no deserto, onde Deus estabelece uma aliança no Monte Sinai. Nesse segundo momento, a gente vai observar Moisés passando de libertador para legislador e governador do povo. Então, o livro do Êxodo ele está dividido nessas duas, e hoje nós vamos estudar esta primeira parte. O nascimento de Moisés ele foi uma resposta à aflição do povo hebreu, conforme a gente observa em Êxodo 2:23. Ele nasceu no momento em que havia uma perseguição de Faraó contra os meninos, sexo masculino, que nascessem dos hebreus, que tinha uma ordem para que eles fossem mortos. E, milagrosamente, Moisés foi deixado em um cesto por sua mãe e foi encontrado pela filha de Faraó. E aí a filha de Faraó acabou contratando a própria mãe de Moisés para criá-lo durante um período de tempo. Então a gente vai observar que Moisés, durante os seus primeiros 40 anos de vida, ele teve uma educação egípcia. Depois que ele foi tirado do seio da sua mãe, a gente observa nos capítulos 11 de Êxodo que tem uma narrativa dos 40 anos que Moisés passou no deserto de Midian, fugindo por causa de um assassinato de um egípcio. E depois a gente vai ter novamente Moisés passando mais 40 anos no deserto, só que aí já conduzindo o povo de Israel. Durante aquele encontro que Moisés, após ter assassinado um egípcio e a fuga dele lá para o deserto, ele passou 40 anos. E durante esse período ele constituiu família, arranjou uma esposa e foi cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. E depois de 40 anos, ele teve uma visão no monte de Deus. E nessa visão, ele teve uma sarça que se ardia, mas ela não se consumia. E Moisés, intrigado, resolveu aproximar-se para investigar por que aquela sarça não se consumia. E no momento em que ele esteve se aproximando, Deus bradou dizendo: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí a gente vai ver um diálogo que foi estabelecido com Deus e Moisés naquele momento. E o que a gente percebe é que Moisés começou a fazer alguns questionamentos com Deus, como se tivesse argumentando por que ele e não outra pessoa neste propósito de Deus
para estar lá sendo o libertador do povo de Israel. E ele começa dizendo: quem sou eu para que eu vá a Faraó? Em Êxodo, melhor dizendo, 3:11. E onde observa que Deus vai respondendo aos seus questionamentos. E Deus responde: eu serei contigo. Moisés precisava confiar em Deus e depender dele, e não podia tomar atitudes por conta própria, como quando matou aquele egípcio. E ele estava dizendo: mas quem sou eu para que vá a Faraó? E Deus responde: eu serei contigo. E ele começa a fazer o segundo questionamento: em nome de quem me apresentarei diante de meu povo? Observe só que Moisés já estava falando de meu povo. Ele queria saber quem estava representando. E nessa hora, Deus se identifica como o eu sou que sou. Indicava que Deus tem existência em si mesmo e não depende de outros, né? A gente vai ver isso mais à frente na outra lição. Depois ele faz um terceiro questionamento e diz: os israelitas não vão acreditar que eu sou o mensageiro de Deus. E aí Deus dá a Moisés alguns sinais, para ser mais preciso, 3 sinais. A vara que se transforma em serpente, que era o símbolo do poder no Egito, a mão leprosa, que era considerada pelos hebreus como um sinal do juízo de Deus, e as águas tornadas em sangue, porque ali o rio Nilo era tido como um deus para o Egito. E por fim, depois de todos esses argumentos, ainda diz assim: mas eu não sei falar. E sendo assim, Deus designou Arão como seu porta-voz, depois que ele aceitou o chamado de Deus. E a gente observa que Moisés nunca mais olhou para trás. Aí a gente passa a ver o segundo momento, quando Moisés retorna do deserto e se apresenta a Faraó, e ele fala que Deus mandou ele, para que ele retirasse Faraó, deixasse que ele levasse o seu povo. Mas, em troca disso, a primeira coisa que Faraó fez foi aumentar a carga de trabalho dos israelitas. E em função disso, a gente vê que pela dureza do coração de Faraó, Deus envia as pragas. E elas foram em número de 10. A primeira foi a água transformando-se em sangue, capítulo 7, versículos 17 a 22. E a gente observa que cada uma dessas pragas tinha a ver com uma divindade do egípcio. Por exemplo, as águas transformadas em sangue eram um golpe contra Rapi, que era o deus das inundações do Nilo. Mas antes mesmo de falar aqui das pragas, tem um episódio que a gente não enfatizou, que foi quando Moisés se apresentou a Faraó, que ele fez lá a vara se tornar uma serpente. Os mágicos, os encantadores lá de Faraó também fizeram o mesmo. Porém, a cobra que havia se transformado a vara de Moisés, ela engolia a cobra dos encantadores egípcios. Então a gente vê que nesse primeiro episódio das águas transformadas em sangue, uma divindade chamada Hapi, ou Rapi, que era o deus das inundações do Nilo, ele foi envergonhado. Depois a gente vê a segunda praga, no capítulo 8, as rãs. Os egípcios relacionavam às rãs como deuses, no caso que era o Hapi e o Ect, que eram divindades representadas por uma rã. A terceira são os piolhos, o pó da terra, que era considerado sagrado no Egito, se tornou insetos importunadores. A quarta praga são as moscas, que era mais tormento para os egípcios. A quinta era a morte do gado. Amon, que era o deus adorado em todo o Egito, era um carneiro e era considerado um animal sagrado. Depois nós vamos ver as úlceras. As cinzas que os sacerdotes egípcios espalhavam como sinal de bênção causaram úlceras dolorosas. A sétima praga foi tempestade saraiva. As tempestades não eram conhecidas no Egito e a saraiva matou os animais. Depois nós temos a oitava, que eram os gafanhotos, que eram os deuses Ísis e Serafes, foram impotentes.
apesar de supostamente eles protegerem o Egito dos gafanhotos, né? No nono nós temos as trevas, e aí isso recaiu sobre todos os deuses, especialmente o deus do sol, chamado de Ra. Os luminares, objetos de culto, eram incapazes de penetrar a densa escuridão. Foi um golpe direto em Faraó, que era considerado o suposto filho do sol. E por último, a morte dos primogênitos, onde no Egito oprimiu os primogênitos do Senhor. Agora ele ia sofrer a perda de todos os seus primogênitos. A partir daí, a gente observa que na última praga está também associado a uma outra situação, que é a Páscoa em Israel. E o que era a Páscoa? Na 10ª praga, com a morte dos primogênitos, e foi uma catástrofe que foi relacionada à Páscoa, a regulamentação da Páscoa. No dia da passagem do anjo destruidor, os israelitas deveriam tomar um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, e seu sangue deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas. E esse cordeiro deveria ser assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E o povo deveria estar com lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão e comendo apressadamente. Porque o significado original da palavra Páscoa no hebraico é passar ao largo, ou seja, o anjo destruidor ia passar ao largo dos filhos e do povo ou da casa dos israelitas em que se encontrasse o sangue. Nisso, a gente consegue estabelecer uma simbologia muito rica entre o cordeiro que foi morto na Páscoa, no contexto lá de Êxodo, e de Jesus. Os detalhes do capítulo 5 de Êxodo vão descrever esse cordeiro como um tipo de Cristo, que ele era, primeiro, puro e sem defeito. Segundo, morreu ao final da tarde. Terceiro, aplica seu sangue no coração dos crentes. Quarto, deve ser recebido sem o fermento do pecado. A gente vai ver que o versículo 13 vai enfatizar que o sangue vos será por sinal, demonstrando que o livramento do destruidor virá pelo sangue que estava na porta. Dessa mesma forma, a gente vai observar que a libertação vem através da morte de Cristo. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A gente vai ter a saída do Egito. E na saída do Egito, o texto bíblico vai narrar que Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir embora e vai reunir o seu exército para persegui-los. E ele, no meio da noite, manda chamar Moisés e diz que pode ir embora. E deram ouro, prata, roupa. Só que antes mesmo de amanhecer o dia, ele se arrepende. E na hora que ele se arrepende, ali vai estar montando o seu exército e vai estar correndo atrás de Israel. E nessa hora em que ele sai, o povo vê que o exército de Faraó estava chegando e se viu encurralado entre o mar e o exército de Faraó. E o povo começa a ter as murmurações. E essa foi a sua primeira murmuração contra Moisés. E Moisés responde: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Em Êxodo 14:13. E a primeira coisa que acontece é que o anjo do Senhor que estava na frente, ele passou para trás do povo. E a coluna de nuvem também, que formou isso uma barreira entre os egípcios e os israelitas, conforme a gente vê no capítulo 14, 19 e 20. Durante a noite toda, o exército de Faraó não conseguiu aproximar-se do povo de Israel. E no amanhecer do dia, Moisés pega o seu cajado, ordenado por Deus, abre as águas e o povo de Israel começa a passar, a atravessar o mar. E durante esse período, as rodas dos carros de Faraó atolaram, travaram, e ele não conseguiu aproximar-se do povo. E quando Israel estava já do outro lado, novamente Moisés levanta a vara e o exército de Faraó é derrotado, afogado nas águas do Mar Vermelho. E aí a gente vê
Moisés com seu cântico, né? Depois que o exército é derrotado, Moisés canta aí o hino: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Conforme a gente vê em Êxodo 15, 24. E por último, a gente vê Israel no deserto. E lá a gente observa que começam as provações, porque o deserto aí foi marcado por uma série de eventos em que o povo seria provado diante dessas adversidades. Embora Israel tenha visto o poder de Deus ao tirá-los do Egito, parece que esta experiência não foi suficiente para fazer com que o povo confiasse plenamente em Deus. E aí eles começam murmurando porque as águas eram amargas, né? No episódio de Êxodo 15, 22 e 27, e lá Deus transforma a água amarga em água doce. Mais à frente, no capítulo 16, eles vão murmurar por causa de fome, lembrando-se do Egito. E Deus manda codornizes e dá o maná também. E mais à frente eles murmuram em Refidim porque não havia água. E Deus dá ordem a Moisés e lhe toca o seu cajado, aliás, e bate na rocha e a rocha dá água. Ou seja, em vários momentos a gente viu o povo murmurando conforme os textos que a gente mencionou anteriormente. Aí a gente vê mais na frente já Josué como o líder da primeira batalha que foi vivida pelos israelitas, que Deus ordenou ao povo que lutasse em favor de sua libertação. E nesse episódio, no capítulo 17, a gente vai observar Moisés se posicionando como líder espiritual, com seus braços estendidos, intercedendo em favor do povo de Deus. E aí a gente observa naquele episódio em que dois dos seus auxiliares perceberam isso e seguraram os seus braços para que ele ficasse com as mãos estendidas até o fim da tarde, quando Israel venceu aquela batalha. Depois desse evento, a gente vai observar o que é descrito no encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, que é o objeto da nossa próxima lição. Então, nós aguardamos você no nosso próximo encontro, querendo Deus. Um abraço, até a nossa próxima aula amanhã, em nome de Jesus Cristo.